1 Yochanan, capítulo de número 2, verso de número 3. A palavra do nosso amo Yahushua nos diz assim. 1 Yochanan, que é 1 João, capítulo 2, verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Yahu está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia. Verso de número 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e é em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Aleluia! Aleluia. Podeis vos assentar, irmãos. Amados irmãos e irmãs, esta é uma palavra fiel e digna de toda a nossa aceitação. Os verdadeiros discípulos de Yahushua são aqueles que permanecem em viver de toda a palavra que sai da boca do Am Yahushua o Mashiach. Yahushua disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Logo entendemos, irmãos, que Yahushua ele vela pelo cumprimento da sua palavra. A palavra de Yahushua ela é viva e eficaz, irmãos. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Yahushua é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E infelizmente muitas pessoas não estão dando crédito na palavra da doutrina de Yahushua o Mashiach. Yahushua, ele veio nos ensinar de que maneira nos convém andar para agradar a Ele. E Ele disse, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então se atenta com mais diligência, meus irmãos, para viver de toda a palavra que tem saído da boca do Am Yahushua. Aquele que é homem natural, ele não vai compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade celestial do nosso Am Yahushua em trazer esta palavra. Mas aquele que é nascido do Espírito da verdade e que foi escolhido por Yahushua, o nosso amo, para dar testemunho de toda a verdade, para dar testemunho da verdade no seu viver, nós, irmãos, somos identificados pelo o reino dos céus como os remanescentes de Yahushua aqui na terra. O remanescente é aquele que leva sobre si as marcas do Mashiach no seu corpo. Para ele o mundo está crucificado,
O mundo está crucificado para ti, meus irmãos. Os irmãos estão crucificados para o mundo. O pecado está ainda reinando no vosso corpo mortal. Ou os irmãos já estão combatendo por meio da vossa fé todo o espírito do engano que luta para que venha vencê-los através das coisas que no mundo há. E Yahushua disse: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Yahu não está nele. Qualquer que ama o mundo, o amor de Yahu, o Pai, não está nele. Então, irmãos, nós vemos por meio desta palavra que o Eterno está nos mostrando, como Ele mostrou para os seus apóstolos e discípulos lá atrás. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que está em Yahushua, ele deve andar como Yahushua andou, porque a vida de Yahushua aqui na terra, como filho do homem, manifesta em natureza humana aqui na terra, foi um viver de submissão aos mandamentos da sua palavra, para que venhamos viver como ele viveu, para que venhamos ter o mesmo caráter do nosso homem Yahushua. O falar dos seus discípulos tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Guardar o mandamento é cumprir o mandamento, é obedecer o mandamento, é viver o mandamento, é pôr em prática na nossa vida o mandamento. Verso de número 4: aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Irmãos, quantas pessoas que nos cercam, dotados de um espírito enganador, dos quais tais vidas não sabem, e se sabem, elas não têm dado crédito no espírito da verdade, antes têm dado ouvido às palavras do espírito do engano, de doutrinas de demônios. O Eterno está nos mostrando aqui, irmãos, que aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse tal é mentiroso, irmãos, e nele não está a verdade. Yahushua, ele não revela aos rebeldes, aos soberbos, aos profanos, aos imundos, se não houver reverência, se não houver respeito, se não houver arrependimento, se não houver uma conversão. Yahushua disse, este povo me honra de lábios. Quantos que estão dizendo, eu o conheço, mas são desobedientes, são rebeldes, não aceita a verdade, desvia os ouvidos da verdade. Quando ouve a verdade, sente como que um comichão nos seus ouvidos e ficam perturbados. Tais vidas, elas estão enganando a si mesmas, porque diz a palavra em Tiago 1:22, sede pois cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos com falsos discursos. Não podemos, irmãos,
jamais testemunhar que conhecemos aquele que é a verdade, se nós não se despojar, se nós não expurgar da nossa vida o espírito do engano, o espírito da mentira, se nós não crucificar a nossa natureza pecaminosa, o velho homem que anda segundo o engano do pecado no seu coração, ele não aceita a doutrina de Yahushua, ele não se conforma com a doutrina de Yahushua, o amor dele está no mundo. E a palavra diz, irmãos, Tiago 4,4: infiéis, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Yahu? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, tornar-se-á inimigo de Yahu. Se você é inimigo de Yahu, naquele dia Yahu irá te punir. Mas aqueles que estão se humilhando para viver desta palavra, eles vão se esforçar, eles vão ter bom ânimo, eles vão se humilhar, eles vão aceitar a correção, eles vão aceitar a repreensão, eles vão aceitar que a doutrina de Yahushua, ela seja manifesta como uma doutrina viva no seu viver. A palavra de Yahushua, ela não é uma palavra morta. Se vivemos a doutrina de Yahushua, veremos que de fato esta doutrina, ela não é do homem, ela não é de uma religião, ela não provém de uma organização religiosa. A palavra de Yahushua, ela é viva. Isto significa que ela tem vida. A vida da palavra de Yahushua tem que estar vivendo dentro de nós. Nós temos que esconder esta palavra dentro do nosso coração, para que Yahushua se manifeste dentro de nós através da sua palavra. Para que sejamos, irmãos, templo e morada de Yahushua no Espírito, irmãos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Se fala que a mulher deve cobrir a cabeça com véu, e o véu da mulher é mandamento, muitos criticam, muitos rejeitam. A palavra diz que toda mulher que ora ou profetiza tendo a cabeça descoberta, ela desonra o seu cabeça. O cabeça da mulher é o homem. Ao passo que o homem deve descobrir a cabeça, a mulher tem que cobrir a cabeça, irmãos. Porque se ela não cobre a cabeça, o Eterno vê ela como uma mulher de cabeça rapada. E a palavra diz lá em 1 Coríntios 11, verso 6: portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Vê se as mulheres querem tosquiar a cabeça, para não haver a necessidade de não cobrir a cabeça com véu. Se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa vergonhosa, é coisa indecente tosquiar ou rapar-se, que põe o véu. A palavra está dizendo que ponha o véu. A mulher que não põe o véu, ela é rebelde, ela é soberba, ela nada sabe, ela nada pode dizer que conhece o Eterno, porque o Eterno, ele diz que aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. O que está nela não é o espírito da verdade, senão o espírito do engano. Você fala que o homem, ele deve ser imergido no nome de Yahushua nas águas. As pessoas brigam com a gente, as pessoas debatem com a gente, as pessoas criticam a gente, as pessoas causam dissensões e escândalos contra a verdadeira doutrina de Yahushua. E é uma
uma verdadeira hipocrisia de tais pessoas que nos cercam. Porque Yahushua, ele diz na tua palavra, irmãos, ele diz: se vós permaneceres na minha palavra, aquele que conhece a Yahushua é aquele que permanece na palavra da verdade. Aquele que conhece a Yahushua é aquele que ouve a verdade. E Yahushua disse: aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quantos teólogos que não conseguem discernir e compreender a linguagem de Yahushua para obedecer esta palavra? É porque não são homens nascidos do Espírito da verdade. São homens que amam o mundo e tudo que há no mundo. Olha o verso de número 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Yahu está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Irmãos, a palavra do Eterno, ela diz em 1 Yoshanan, capítulo 1, verso 9: todo aquele que não persevera na doutrina de Yahushua não tem a Yahu. Yahu é o Espírito da verdade. A única maneira de nós provar que estamos nele, quando nós estamos vivendo a palavra dele. Porque a palavra dele, uma vez que nós passamos a conhecer a verdade vai nos libertar do espírito do engano. A verdade, ela vai nos libertar do amor para com o mundo. Então, irmãos, o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Eu não posso dizer que eu conheço-o se eu não procuro viver a palavra dele. E quando o Eterno, ele nos revela a palavra, qual é o comportamento dos irmãos e das irmãs? Quando o Eterno, ele revela a palavra dele, você tem dado ouvido? Os irmãos têm procurado guardar a palavra dele, não somente aqui dentro da igreja, mas também dentro dos seus lares, nos seus trabalhos, no meio da tua parentela. Porque demonstrar que ama Yahushua, guardando os seus mandamentos aqui dentro da igreja é fácil. E Yahushua, ele disse: aquele que me ama guardará minha palavra. O nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Olha o que diz a palavra, irmãos. Verso de número 6. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Há muitas pessoas que estão dizendo que estão em comunhão com o Eterno, mas eles são amantes do mundo, são amantes do pecado, não têm fé de renunciar ao pecado, não têm fé de crucificar a natureza pecaminosa da sua carne. O que você vê no mundano, você vê naquele que diz que conhece a Yahushua. Nós temos que se libertar, irmãos, enquanto é tempo, porque Yahu, ele usou o profeta Ishaiah para dizer em Ishaiah capítulo 59, que é Isaías 59, ele disse: eis que a mão de Yahu não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades é que fazem divisão entre vós e o vosso Criador. Se eu viver uma vida de iniquidade, naquele dia Yahushua vai dizer: nunca te conheci. Mas em teu nome expulsei demônio, em teu nome preguei o evangelho, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz sinais, prodígios e maravilhas. E Yahushua vai dizer: nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, não basta nós dizer que o conhecemos se nós não guardamos os mandamentos. Filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que pratica justiça é justo como ele é justo. Aquele que pratica a justiça é aquele que cumpre a palavra.
é aquele que guarda o mandamento. E Yahushua disse: se vós me conhecesseis a mim, conhecereis contudo a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Aquele que passa a conhecer a Yahushua. Yahushua, ele é o verbo, que significa ele é a palavra. Sendo a palavra, ele é a verdade. Yahushua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta palavra é a vida do homem interior que nós precisamos ter. Quem recebe esta palavra é manifesto no interior daquela pessoa a vida do Mashiach, vivendo dentro daquela pessoa, de maneira que aquela pessoa, se ela estiver crucificada para o mundo e o mundo crucificado para ele, já não é mais aquela pessoa que vive, mas é Yahushua que vive, sendo ele a palavra dentro do coração daquela pessoa. O falar daquela pessoa é Yahushua. O andar daquela pessoa é Yahushua. As vestimentas daquela pessoa é Yahushua. O comportamento daquela pessoa é Yahushua. É uma pessoa que ama a verdade. É uma pessoa que ama o irmão. É uma pessoa que se doa a viver de toda a palavra. Abra a tua Bíblia, irmãos. Aleluia. Tito, capítulo de número 1. Então, irmãos, há muitas pessoas que estão dizendo que conhece a Yahushua, mas não guarda os seus mandamentos. Yahushua é luz, irmãos, e não há nele treva nenhuma. Se o dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o mentiroso, ele não tem vida permanente em Yahushua. Os mentirosos serão lançados no lago de fogo e de enxofre. É um alerta do Espírito da verdade para a igreja. Tito capítulo 1, verso 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Yahu, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. São pessoas que não aceitam a sã doutrina. São pessoas que repugnam a sã doutrina no viver deles. Se há em nós o Espírito da verdade, nós vamos amar a doutrina de Yahushua. A doutrina que cobra de nós santidade por quanto ele é santo. Esta é a vontade de Yahushua para conosco, a nossa santificação. Quem olhar para as irmãs tem que ver Yahushua, o santo, no comportamento, nas atitudes, no falar, no ver. Quem ver os irmãos tem que ver Yahushua vivo. Mas para isso os irmãos têm que crucificar vós mesmos e se submeter, pois a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Yahu. Resistiu o diabo. O diabo não quer que os irmãos se submetam à palavra. Porque se nós dissermos que o conhecemos e não guardarmos esta palavra, nós somos hipócritas, nós somos hereges, nós somos mentirosos. Olha o que diz no verso 16 de Tito, capítulo 1. Confessam que conhecem a Yahu. O que mais tem é pessoas dizendo que conhecem ao Eterno, às vezes por uma bênção material, às vezes porque pediu uma coisa e o Eterno, pela sua bondade, acabou dando. Aí a pessoa que diz: olha, eu conheço o Eterno. Nós temos que conhecer o Eterno é pela obediência da sua palavra. Aleluia! Aleluia! Mas aquele que diz que conhece o Eterno, mas nega o Eterno por meio de suas obras, sendo homens abomináveis,
sendo homens reprovados para toda boa obra, sendo homens infiéis, amantes do mundo, amantes do pecado. Tais vidas são mentirosas, tais vidas, eles não conhecem a verdade. Quem conhece a Yahushua tem que conhecer a verdade, porque Yahushua é a verdade. Yahushua é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que santifica, é a verdade que salva. Yahushua não é a mentira. Yahushua, ele vai tirar do teu coração o desejo do amor ao mundo, o desejo do amor ao pecado. Yahushua vai fazer você ter nojo do pecado. Yahushua vai fazer você ter nojo das atitudes mundanas que a tua carne almeja. Essa é a palavra da salvação para a igreja. Vamos fazer a diferença, meus irmãos, porque os céus estão assistindo o nosso testemunho, não somente aqui da cidade Sertãozinho, mas de todos os lugares onde estiverem alguém ouvindo esta mensagem. Quem recebe esta palavra, diga aleluia. Aleluia. Quem recebe de coração esta palavra, diga aleluia. Aleluia. Aleluia.